Oi, gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e hoje nós iremos falar a respeito da carta de Tiago, certo? Essa carta tão maravilhosa que foi deixada para nós cristãos, certo? E aí, pessoal, é interessante dizer logo que esse Tiago que escreveu a carta não era o apóstolo Tiago. Por quê, Mirlis? Porque, segundo a tradição cristã, esse Tiago que escreveu a carta era meio-irmão de Jesus e ele havia sido pastor em Jerusalém, um líder muito importante para a igreja de Jerusalém. E segundo o historiador judeu Flávio Joséfo do século I, esse Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo, certo? E aí você me pergunta assim, mas Mirlis, e o apóstolo Tiago, que era irmão de João, filho do trovão? Bem, pessoal, o apóstolo Tiago, ele não escreveu nenhuma carta, certo? E ele foi martirizado em 44 depois de Cristo. Você pode conferir a morte do apóstolo Tiago em Atos 12:2, certo? Que é o único apóstolo que tem a morte documentada na Bíblia Sagrada. E o apóstolo Tiago, ele foi martirizado em 44 depois de Cristo, a mando do rei Herodes Agripa I, certo? Portanto, são dois Tiagos diferentes. Esse Tiago que escreveu a carta não é o apóstolo, mas sim o Tiago, meio-irmão de Jesus e servo de Jesus Cristo. E aí, para que nós possamos compreender a respeito do livro de Tiago, vamos aqui ler algumas passagens bíblicas e explanar, a fim de que nós possamos entender o que Cristo quer deixar para nós aqui nessa carta, certo, pessoal? E aí, acompanhe com a sua Bíblia Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 15, que diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E um pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aqui, pessoal, Tiago, pastor Tiago, está dizendo para nós que nós temos que nos gloriar nas tribulações, nas provações. Ele fala, bem-aventurado os que são provados. Bem-aventurados, ou seja, abençoados são os que são provados, porque depois de serem provados, serão aprovados por Deus e receberão a coroa da vida, certo? E aí ele distingue muito bem provação de tentação. A provação vem de Deus, mas a tentação não vem de Deus, porque a tentação não vem da palavra de Deus. E Deus não pode tentar a ninguém, certo? E aí, pessoal, é interessante dizer que ele fala que cada um é tentado pelo seu próprio pecado, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E aí nós temos aqui mais uma vez a ratificação daquilo que é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos, que o salário do pecado é a morte, certo? E aí nós temos que ter bastante cuidado, porque a aprovação é de Deus, mas a tentação não vem, certo? E aí, pessoal, vamos aqui ler uma outra passagem que eu particularmente gosto bastante, certo? Que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, ó: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, dúvida ou sombra de mudança, certo? E aí ele está dizendo que a verdadeira sabedoria procede de Deus. E se nós tivermos alguma dúvida, alguma dificuldade, que nós possamos realmente pedir ao Senhor. Porque Deus é o Pai das luzes, ou seja, Ele é o dono de toda a sabedoria. Com Ele mora a sabedoria e com Ele está o conhecimento. Então nós temos que pedir ajuda de Deus, sabedoria de Deus, para enfrentar as dificuldades da vida e para ter o discernimento espiritual que nós, como cristãos, tanto precisamos, certo? E aí, pessoal, outro versículo bastante interessante, ainda no capítulo 1, é Tiago 1:20, que diz assim, ó: Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, no versículo anterior, ele fala que nós temos que refrear a nossa língua. Nós temos que ser tardios
para estarmos irados. Temos que ser tardios para falar e prontos para ouvir, ou seja, ter cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós ouvimos, certo? Para que nós não venhamos a ser instrumentos de tropeço na vida de outras pessoas. Então temos que ter cuidado. Até porque Salomão, em Provérbios 21, 23, fala que aquele que refreia a sua língua guarda a sua alma de terríveis angústias. Então daí a importância de ter cuidado com a língua, certo? E aí, pessoal, mais na frente, Tiago vai nos falar em Tiago 2, dos versículos 14 ao 22, que a fé sem obras é morta. E aí ele fala da seguinte forma, ó: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, Tiago está dizendo aqui, no capítulo 2, os versículos 17 ao 22, que nós temos que ter cuidado com a questão da fé e das obras. Por quê? Porque as obras, pessoal, não salvam ninguém. Até porque Martinho Lutero, no século XVI, falou isso veementemente durante a Reforma Protestante. Até porque a Igreja Católica dizia que as obras poderiam salvar a alma de um indivíduo, mas ele dizia que não. Lutero dizia que o justo viverá pela fé, reiterando aquilo que está escrito no capítulo 1 do livro de Romanos, certo? Mas aí, Tiago fala aqui mais uma vez, sim, nós somos salvos pela fé, mas a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. E as obras, se não tiver fé, não há efeito algum, porque se torna inoperante. Então, é uma relação diretamente proporcional. A fé e as obras caminham juntas para agradar ao Senhor, certo? E aí, pessoal, outro ponto bastante interessante é que, mais uma vez, no capítulo 3, Tiago, servo de Deus, vai falar a respeito da língua. E aqui, para ser bem breve, ele fala assim, ó, que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E aí ele fala assim, ó, que a língua é um fogo, é mundo de iniquidade. E a língua está situada entre os membros do nosso corpo e pode contaminar o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aí mais na frente ele vai falar, no versículo 11 e 12 do capítulo 3, da seguinte forma: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aqui ele está dizendo o quê? Que como cristãos temos que falar somente aquilo que realmente edifica. Aquilo que realmente vai trazer benefício para outras pessoas, que vai ser instrumento de edificação, de transformação, de cura e de libertação para a vida de outras pessoas. Então nós temos que ter cuidado em refrear a nossa língua. É interessante destacar, pessoal, que no livro de Josué há bem explicitado, bem demonstrado que o povo de Israel que caminhou no deserto durante 40 anos não alcançou a promessa por causa da murmuração, por causa da incredulidade dos lábios e do coração. Então, se nós realmente quisermos ser abençoados e agraciados pelo Senhor, temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque se somos cristãos, temos que falar aquilo que edifica, aquilo que transforma, aquilo que liberta, e não aquilo que vai servir de instrumento de tropeço para a vida de outras pessoas, porque de uma mesma fonte, como fala Tiago, não pode jorrar água doce e salgada. Ou jorra doce ou jorra salgada.
E como cristãos, vamos escolher de honrar aquilo que edifica, certo? E aí, pessoal, no capítulo 4, Tiago vai nos dizer assim, no versículo 4 do capítulo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí ele fala assim no versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo, limpai os vossos corações. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante a presença do Senhor, e ele vos exaltará. O que Tiago está nos dizendo aqui? Que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir às trevas e não podemos servir a Deus. Ou escolhemos servir a Cristo ou a servir a Satanás. Nós não podemos servir a dois senhores, porque nós podemos agradar um e desagradar a outro. E aqueles que estão em cima do muro não pertencem a Cristo, mas sim a Satanás. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos servindo e adorando. Não podemos ter amizades com as coisas do mundo, porque aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então temos que ter vigilância duplicada, ter discernimento espiritual, certo? Para entender aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. E aí, pessoal, Tiago fala aqui no capítulo 4, no versículo 15, que tudo que nós fizermos deve ser dito assim, ó. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aqui ele fala que muitas pessoas planejam a sua vida dizendo assim, olha, amanhã eu vou para uma tal cidade e nessa cidade eu vou oferir muito lucro, vou me dar bem, vou ganhar muito dinheiro e fazer aquilo que é bom para a minha vida. Só que aí Tiago fala assim, olha, tudo que você fizer, diga assim, se o Senhor quiser. Se Ele quiser, amanhã faremos isto ou aquilo. Porque Ele está reiterando que os projetos humanos são falíveis. Os projetos humanos podem ser frustrados. Mas se o Senhor tomar a frente destes projetos, seremos sim agraciados e abençoados pelo Senhor. E aí, meu povo, para finalizar aqui esses comentários do livro de Tiago, da carta de Tiago, vamos aqui ler em Tiago 5, dos versículos 13 ao 17, que trata a respeito da oração, certo? Olha só. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós temos que orar ao Senhor, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, quando você estiver passando por alguma situação difícil, corra para os braços de Cristo. Ore ao Senhor. Peça para que Ele dirija a sua vida na direção certa. Não busque primeiro conselhos de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, certo? É claro que esses profissionais são muito importantes, sim, são demasiadamente importantes, imprescindíveis. Mas como cristãos, temos que buscar primeiro refúgio no Senhor. Temos que buscar primeiro a alegria no Senhor, conforto no Senhor. Porque Tiago fala, assim como Elias orou para que não chovesse, nós também podemos orar e pedir ao Senhor que supra as nossas necessidades.
Nós oramos para saber a vontade de Deus. Se Deus nos conceder aquilo que nós pedimos, amém, é porque é da vontade de Deus. Mas se Ele não conceder, é porque Ele realmente não quer. E Ele sempre tem algo melhor em mente. Ele sempre tem algo melhor para as nossas vidas. Certo, pessoal? Enfim, busquem ler o livro de Tiago, Carta de Tiago, porque é demasiadamente imprescindível, importante e edificante para a nossa caminhada cristã, tá bom? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal aqui no botãozinho inscrever-se logo aqui embaixo, tá bom? Deixe o seu like pro YouTube entender que esse vídeo realmente é muito importante, tá bom? Divulgue, comente e que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.